Bom dia, meus irmãos, irmãos da Igreja Presbiteriana Bela Vista de Tatuí e demais irmãos que me acompanham nos domingos pela manhã, estudando a palavra do Senhor. Eu quero fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 57. Salmo 57. As Escrituras dizem assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os dentes deles. Espada afiada a sua língua. Se exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Nós vamos orar, depois vamos louvar ao nosso Deus, cantando o hino 19 do Inário Novo Cântico, Rei Sublime, e voltamos para estudar a palavra do Senhor. Nosso Deus, estamos reunidos mais uma vez nesse domingo pela manhã para estudar a Tua palavra. Precisamos da iluminação do Senhor, Pai. Nos dê direção e permita que a Tua palavra fale com profundidade ao coração de cada um de nós. Continuamos pedindo, Senhor, pela vida de irmãos que estão adoecidos, internados, à espera de vagas, Senhor, em hospitais. Providencie, Senhor, essas vagas e abençoe, Pai, para que consigam fazer um tratamento adequado e sejam bem assistidos com a sabedoria necessária, medicando-os da forma correta. E assim, Pai, que haja reação, Senhor, orgânica de cada um deles, e seus organismos assimilem bem o tratamento e eles melhorem, Senhor. Cuide da família de cada um desses irmãos e abençoe-nos no estudo da palavra do Senhor agora nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus? Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além.
descanso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nós temos estudado, meus irmãos, o livro do profeta Daniel. Nós temos caminhado dentro dos capítulos deste livro e temos aprendido muito sobre o governo de Deus sobre todas as coisas. Deus é soberano, Deus é Senhor, seu trono está firmado no alto dos céus e desta forma nós encontramos a soberania de Deus, o seu cuidado, o seu governo amplamente registrado dentro desse livro. Hoje nós vamos analisar alguns aspectos do capítulo de número 8, mais uma visão que Daniel tem. Esta visão, ela acontece quando Daniel ainda estava servindo ao rei Nabucodonosor, ao Belsazar, filho de Nabucodonosor, em épocas em que a Babilônia ainda era o império dominante. Deus, de maneira muito rica, permitiu a Daniel viver durante a transição de vários impérios no tempo do exílio. E nós vamos ver nesse capítulo hoje 8, algo que vai se destacar de maneira muito, muito forte. O governo de Deus, o seu controle sobre todas as coisas. Como eu disse, o exílio que Israel enfrentou, e esse exílio foi um ato disciplinar de Deus, fez com que Israel atravessasse o domínio de vários impérios. Domínio do Império Babilônico, domínio do Império Medo, domínio do Império Persa e a unificação desses dois impérios, o Império Medo-Persa. Então, de acordo com as advertências de Deus através dos profetas que ele levantou, Israel, povo de Deus, ele sofreria a disciplina do Senhor. Isso aconteceria porque o povo abandona os termos da aliança estabelecidos pelo Senhor. Eles foram atrás de outros deuses, eles esqueceram que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Eles passaram a servir a outros deuses, passaram a viver de maneira dissoluta, desregrada, passaram a oprimir uns aos outros, passaram a ser desonestos dentro dos relacionamentos que precisavam ter, dos negócios que estavam fazendo. Então Deus chama a atenção, levanta profetas para falar a eles, eles não dão ouvidos, até que então
eles amargam 70 anos de cativeiro. Uma coisa que é importante, quando isso acontece, meus irmãos, mais uma vez, nós vemos a seriedade dos atos, das palavras de Deus sobre a vida do seu povo, sobre a vida de cada um de nós. A seriedade do seu povo dentro daquilo que ele pronuncia da sua própria boca. A visão que Daniel tem. Segundo podemos vemos o início do capítulo de número 8, Daniel tinha tido uma visão de 3 animais, e esses 3 animais, eles representavam 3 impérios que estariam se sucedendo após o Império Babilônico, e nessa outra visão, algo diferente acontece, né? 2 anos depois, ele tem uma visão não de 3 animais, mas de 2 animais apenas. E ele vê esses animais com determinadas características, e mais uma vez Daniel se vê incomodado com essa visão. Essa visão o perturba, e ele quer saber, afinal de contas, o que esses 2 animais representam e o que representam as características de cada um deles. Então Daniel procura entender esta visão, e essa visão, então, lhe é dada através do anjo Gabriel. E o texto nos diz que depois da visão, depois de receber do anjo o sentido delas, ele se vê cansado e se vê enfraquecido. Essa visão, ela aconteceu durante um período diurno, foi durante o dia, diferente da outra visão em que ele estava dormindo. Ele vê agora, ele é transportado, né, por Deus de um lugar ao outro. Não nos fica muito evidente como é que tudo isso acontece, mas ele é transportado para uma outra região, para um outro lugar, e ali ele vê esses animais à beira do rio, e esses animais tendo ação, eles fazendo coisas. Vejam só, o primeiro animal, meus irmãos, era um carneiro com 2 chifres. E esses 2 chifres apresentavam uma característica, um era maior que o outro, um mais alto que o outro, um tinha uma altura que diferenciava, não eram 2 chifres iguais. E era um animal forte demais, que subjugava os outros, e não tinha um animal que conseguisse vencer. Então esse carneiro era um carneiro muito forte, com 2 chifres em tamanhos desiguais, e que abatia os outros, e ninguém podia com ele. Nenhum outro animal podia detê-lo. O segundo animal era um bode, e esse bode ele vinha do ocidente, e ele vinha do ocidente com um chifre enorme, com um único chifre, muito bravo. E quando ele se choca com o carneiro, ele destrói rapidamente o carneiro, e ele cresce e predomina. Na visão que Daniel tem, do bode surge um pequeno chifre que vai crescendo, né? Ele tinha um chifre grande, e agora um pequeno chifre vai crescendo e vai crescendo de uma forma que causa espanto. Esse chifre que vai crescendo, ele alcança, né? Segundo o texto, as estrelas, as derruba e as humilha. Então, de certa forma, as Escrituras nos afirmam que esse chifre foi muito bem sucedido, e aquilo que ele propôs, aquilo que ele intentou fazer, ele conseguiu. É evidente, ele consegue, segundo o texto, até um determinado limite. E
quando chega a esse limite, então, não lhe é permitido ir além. Meus irmãos, de acordo com a interpretação, de acordo com o que o anjo traz para Daniel, o primeiro animal, ele se refere ao Império Medo-Persa, e o segundo, ele traz referência direta ao Império Grego. Diferente da visão anterior, essa visão, ela traz dados mais precisos, traz referência direta ao que ela quer dizer. E nós observamos e vemos ali o anjo Gabriel fazendo referência àquele primeiro animal, o carneiro, com os 2 chifres, o maior e o menor, vai representar o Império Medo, o Império Persa e esse Império Unido. E esse Império Unido ele é derrubado pelo Império Grego. É interessante a gente observar tudo isso, porque historicamente aquilo que fora dito nessa profecia acontece e nós temos registros históricos de tudo isso. Nós olhamos para trás do nosso tempo e nós vemos toda a história sendo confirmada passo a passo. A revelação verdadeira de Deus, ela claramente pode ser atestada através dos reinos que se sucederam dentro do que a visão que Daniel tem acontece. A explicação vem de onde, afinal de contas? É interessante nós observarmos isso. Enquanto Daniel estava ali, né, procurando a explicação, vem ao encontro dele como aparência de homem. É interessante nós observarmos isso. Ali com aparência de homem, não um homem propriamente, mas alguém que tinha essa aparência. E Calvino, ele interpreta esta visão de alguém como aparência de homem como sendo o filho do homem manifesto ali de forma teofânica, manifesto ali de uma maneira que pôde ser perceptível. É uma referência à pessoa de Jesus Cristo, não ainda Jesus Cristo, mas do Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade, manifestando-se de forma que Daniel pudesse percebê-lo. Vejam o capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. O ancião de dias é uma referência a Deus, o Pai. E vejam, veio este como Filho do Homem. Nós temos ali, né, a referência no capítulo anterior do que nós estamos vendo, né? E ali nós temos a manifestação do Filho do Homem de uma maneira bem clara, bem explícita, o que nos também faz ver semelhança no capítulo de número 8. Ele seria a imagem do Filho de Deus, meus irmãos. Mas essa imagem do Filho de Deus é uma imagem que acontece agora antes da encarnação do Verbo, bem antes. Antes que o Filho do Homem se tornasse gente de fato. Aqui ele aparece, mas ele aparece sem ainda ser o Verbo de Deus, em forma de gente, em forma de pessoa, o Verbo de Deus encarnado. Mas, apesar de tudo isso, nós observamos que não é o Filho do Homem que dá a explicação, mas o anjo Gabriel. O anjo Gabriel ele aparece por várias vezes nas Escrituras, e essa é uma de suas
aparições, né? É interessante a gente observar. Estava ali como do Filho do Homem, no entanto, ele não dá a explicação. Quem dá a explicação é um dos seus mensageiros. Então, nós observamos que essa visão era tão forte e a presença ali daquele como Filho do Homem e do anjo Gabriel, né, levam Daniel a baixar, a se ajoelhar e a cobrir o seu rosto. Ele não quer olhar para o mensageiro de Deus naquele instante. E é interessante a gente observar que Hebreus nos fala a respeito desta ação do anjo. Eles são ministradores, meus irmãos, de Deus, são os mensageiros de Deus e estão sob a ordem daquele que é o seu Senhor. E nós observamos Hebreus falando que eles são ministradores debaixo da ordem, debaixo da determinação de Jesus ou do Filho do Homem, né? Aqui não havia ainda encarnação, como Deus que ele é. Então nós vamos dar uma olhadinha no Império Medo e o Império Persa. Então, a visão que Daniel tem mostra o domínio, o controle rápido que aconteceu através de Ciro e numa sucessão Dario. E esses dois homens, eles sucedem um ao outro, surgindo pequenos, surgindo, crescendo e fazendo com que o grande império babilônico fosse sujeitado a ele. Os dois chifres mencionados na visão de Daniel representam esses dois reis, os reis da Média e o rei da Pérsia. É uma representação de cada um deles, né? Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Ficou fácil, né? Daniel registra aqui a visão de maneira bem clara e ela nos traz uma definição, nos traz o sentido. Então, o próprio anjo Gabriel dá a Daniel a interpretação do que ele está vendo. E ele diz: esses dois chifres são os reis da Média e da Pérsia que vêm contra o Império Babilônico. Através da história, esse simbolismo todo, ele vai ganhando expressão. O reino dos Medos, ele era muito poderoso. E no ano 631, antes do nascimento de Cristo, ele se torna independente. Ele se torna um reino que agora não estava subjugado a nenhum outro governo, a nenhum outro reino, a nenhuma outra força política, militar, administrativa que viesse sobre ele. Os persas, eles não eram um reino forte, era um reinozinho pequeno, que não tinha muita força, que não tinha muita influência nessa época. Mas quando Ciro assume o governo, Ciro vai trabalhando de uma forma que os persas começam a crescer, até o ponto de subjugar os medos. E Ciro se declara, então, o rei não somente dos persas, mas também dos médios. Então a gente tem aqui a unificação do Império Medo e do Império Persa debaixo dos domínios e debaixo do governo de Ciro. A visão desse animal, né, daquele carneiro, dando cabeçadas, né? Amarradas significa isso, chifradas, vai mostrar, meus irmãos, o grande avanço que houve e quanto mais o
tempo passava, mais forte esse império se tornava. E os domínios, meus irmãos, desse império, ele foi desde a Babilônia, chegando ao Egito, Ásia Menor e a Grécia. Foi um domínio fantástico, né? Dario foi o rei mais poderoso do mundo até a chegada de Alexandre. Foi o rei que maior poder e força teve, até que Alexandre o Grande entra em cena. E quando entra em cena o Alexandre o Grande, o Império Grego, então, ele se levanta. E nós observamos aqui as profecias se cumprindo. A visão de Daniel se solidificando na prática do dia a dia daqueles impérios. Segundo o anjo Gabriel, meus irmãos, o bode peludo e que tinha um grande chifre entre os olhos representa claramente o Império Grego, e ali está citado nas Escrituras isso. E esse grande chifre representa o primeiro rei que governa esse império. E o primeiro rei que governou o Império Grego foi Alexandre, chamado de Alexandre o Grande, que teve conquistas rápidas, grandiosas, e que fez com que a cultura grega se esparramasse mundo afora. E tudo isso é interessante porque quando isso acontece, nós temos Deus preparando todo o cenário para a encarnação do Verbo, para a vinda do Messias. Com essa incursão de Alexandre o Grande, o mundo passou a ter uma língua que foi entendida por todos, que era falada, ou pelo menos eu tinha compreensão de todas as pessoas. Seria mais ou menos hoje como pensarmos em uma língua universal e vemos que essa língua, onde se vai, encontra-se pessoas que a entendam, que é o inglês. Hoje, alguém que tenha conhecimento bom do inglês, ele se comunica em qualquer parte do mundo, porque o mundo todo adotou como uma língua universal de comunicação a língua inglesa. Na época, da mesma forma, com a incursão que houve do poderio que estava debaixo do governo de Alexandre, a língua grega, a cultura grega se esparramou. E a língua grega, então, se tornou uma língua conhecida dentro de todos os domínios que foram conquistados pelo grande Alexandre. Alexandre, ele reina por apenas 12 anos. Ele é morto, ele é assassinado aos 33 anos de idade. Morreu novo, governou pouco tempo, mas no pouco tempo que ele governou, esse homem fez muita coisa. Ele conquistou muitos lugares, firmou uma cultura, firmou seus valores, solidificou um idioma. E vamos lembrar que aqui está mais um instrumento nas mãos de Deus, preparando a vinda do Messias. Capítulo 8, verso 22, diz assim: o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 desse povo, mas não com força igual à que ele tinha. O texto diz que 4 reis, que esse chifre, ele se quebraria, outros quatro surgiriam,
E esses outros 4 teriam domínio, mas não teriam a mesma força, o mesmo poder, a mesma grandeza do seu antecessor. O Império Grego, ele não vai por terra depois que Alexandre morre. Ao contrário, ele é dividido em 5 partes, mas logo depois ele vai ficar reduzido a 4. E nós vemos como ele ficou. A Macedônia ficou sob o domínio de Cassandro. A Trácia e a Ásia Menor sob o domínio de Lisímaco. Aqui nós temos então 2 partes que foram unidas, e ao invés de 5 passamos a ter 4 partes dentro do domínio grego. A Síria sob o domínio de Seleuco e o Egito sob o domínio de Ptolomeu. Então, nós observamos que esses 4 reinos, eles compunham os domínios do Império Grego, que antes estivera sob o domínio de Alexandre. E surge então um chifre pequeno, né? Aquele chifre pequeno, um chifre insolente, um chifre extremamente incomodante. No último aspecto, então, quando Gabriel vem dar a interpretação final da visão, ele faz referência a esse chifre pequeno. E esse chifre pequeno é um inimigo feroz que o povo de Deus teria que enfrentar no futuro. É importante, esse chifre do capítulo 8 não é o mesmo do capítulo 7. Estamos falando de coisas separadas e distintas. Né? Não é uma referência ao mesmo, a mesma relação de liderança que aparece no capítulo anterior, na outra visão. No lugar do chifre maior, 4 outros chifres, mas nem tão poderoso como o primeiro, como vimos. O versículo 9 fala de um chifre pequeno que sai de um dos 4 chifres. Ele é insignificante, ele sai dali pequenininho no começo. Só que ele vai crescendo e crescendo e crescendo, e rapidamente ele passa a ter domínio sobre uma grande região. Sul, leste, chega até a terra de Canaã, a terra prometida por Deus. E tudo vai apontar para uma figura. A figura de Antíoco Epifânio. Ele surge, passa a ter domínio, e o Antíoco Epifânio, com o povo de Deus, não é? Foi tirano dentro do seu governo. Ele persegue o povo de Deus, ele persegue a forma de governo que o povo de Deus tinha, ele não admite, não aceita a forma como o povo vivia com as suas leis, né? E ele chega ao ponto de profanar o templo e deixar o templo numa condição tal que o povo de Deus não podia sequer usar o templo. E no final do seu governo, os 3 últimos anos, ele usa o templo para realizar cultos, mas cultos pagãos, que não tinham nada a ver com o culto estabelecido dentro das Escrituras. Meus irmãos, nós observamos que Deus revela até a quantidade de tempo que esse sofrimento ele estaria para acontecer.
É interessante a gente observar isso. Assim como Deus revela ao povo babilônico, ao povo de Israel, seu tempo no cativeiro babilônico, que era 70 anos, aqui também Deus fala a respeito do período em que esse sofrimento estaria presente e quando ele teria fim. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A gente somando esses dias vai dar mais ou menos 6 anos e 4 meses, né? Fazendo uma conta literal ali, né? E esse fato é interessante, que mostra que essa perseguição, essa ação aconteceu de 171 a 165 a.C. Antíoco Epifânio, ele tem a perseguição dentro desse período e depois tem um fim. Nós vamos observar esse fim acontecendo quando um episódio histórico acontece, a chamada Revolta dos Macabeus. Esse registro histórico está num livro que não está dentro da nossa Bíblia. Ele não é um livro chamado canônico, ele não é um livro que tem inspiração de Deus, mas é um livro com valor histórico muito grande. Vai nos registrar esta revolta dos Macabeus, e Judas Macabeus, ele tem uma força muito grande e um destaque muito grande dentro desse momento. Então, quando acontece isso, o culto é retomado depois da consagração do templo. O culto a Deus, então, ele retoma até que, por fim, nós vamos ter a morte de Antíoco Epifânio. O que nós aprendemos, meus irmãos, de tudo isso? Então, vejamos. Primeira lição. Ela nos ensina que a verdade bíblica, ela é confiável. Capítulo 7 fala de um indivíduo que viria no final dos tempos e que traria muito sofrimento à igreja do Senhor, né? Isso antes ali no final dos tempos, capítulo de número 7. Né? A gente olha e fala, mas parece que não é muito fácil acreditar no que vai acontecer. Capítulo 7, falando a respeito do sofrimento terrível, como nunca houve na vida do povo de Deus no final dos tempos. Né? Nós observamos as escrituras falando, né, que ele vai haver um ponto final na jornada e no empreendimento desse indivíduo. Mas vai ser alguém tão poderoso, vai ser removido facilmente? Sim, ele será removido facilmente. Quando nós olhamos aqui para o capítulo de número 8, nós vemos uma situação muito parecida. E a gente observa que esse homem tão poderoso que aparece. Então, se isso acontece, historicamente já foi visto, nós também tranquilamente podemos crer que aquilo que vai acontecer, segundo o registro das Escrituras, é seguro. Antíoco surge como foi profetizado, e nós temos ali detalhes desse surgimento. E nós observamos, meus irmãos, as Escrituras falando sobre aquilo que ainda tem para acontecer. Os eventos do amanhã, os eventos futuros, podem ter certeza que eles vão se cumprir com os mesmos pormenores que as Escrituras registram para nós. Antíoco Epifânio veio como foi profetizado, do mesmo jeito. Jesus
veio como foi profetizado também. Morreu, e aquilo que fora dito por intermédio dos profetas aconteceu. E podem ter certeza que Jesus voltará uma segunda vez, da mesma forma que as Escrituras registram para a gente. Se os chifres representam, meus irmãos, aqui oposição ao povo de Deus, luta, né? Aquele chifre pequeno que sai num outro chifre. Muitos outros chifres pequenos, eles ainda virão. Muitos já vieram, muitos com certeza virão ainda. Só que quando chegar o momento da volta do grande Senhor Jesus, esse último grande e pequeno chifre, vou chamar assim, ele vier, ele será o último. Não haverá nenhum depois dele. Uma segunda lição: Deus se importa, meus irmãos. Nós vivemos num mundo que de fato não dá muito valor ao futuro do povo de Deus como povo e como nação. O mundo é capitalista, é mercantilista, o mundo ele volta-se para si, a não ser que o povo de Deus lhe dê lucro, a não ser que o povo de Deus lhe seja favorável, o povo de Deus vai ser colocado de lado. Mas enquanto isso acontece, nós vamos olhar para as Escrituras e ver como Deus se importa com o seu povo. A grandiosidade do nosso Deus, quão grande Ele é. Nós vemos como meus irmãos, que Ele tem a sua ação. Como é que Ele age em nossa direção e em nosso favor. Uma pergunta: como é que Deus pôde revelar a história futura no passado? Fazer isso ao profeta muito antes que esses eventos tivessem a sua realização e a sua consumação. Nunca nos esqueçamos que Deus pode, porque Ele é o Senhor de toda a história. Senhor absoluto sobre ela. Então, todos os eventos, em qualquer lugar em que ele aconteça, obedecem irrestritamente à vontade soberana do Deus Todo-Poderoso. Então, é muito bom nós sabermos, meus irmãos, que mesmo o poder do mal estando presente, nenhum poder pode se levantar sem que o decreto de Deus aconteça. Nenhum deles. Deus é Senhor e governa soberanamente, mesmo sendo difícil para nós compreender essa verdade. Mesmo sendo difícil para nós imaginarmos como é que Ele opera. Nós vemos no nosso tempo a grande preocupação que as nações têm umas com as outras e com o poderio que elas levantam. Preocupado com o poderio bélico de algumas nações, preocupados com o poderio econômico de outras. Dessa forma, o mundo vem tentando fazer o papel, até em alguns aspectos, de certa divindade, querendo controlar a história. Só que eles mesmos estão sendo controlados pelo Deus Todo-Poderoso. Fala-se em impérios que estariam se levantando e que precisa se opor a eles para que eles não sejam poderosos demais. Por mais poderoso que seja o império, ele vai ficar em pé durante o tempo que Deus lhe permitir para cumprir o propósito do Senhor. E na história nunca houve
um domínio com característica perpétua e permanente. Sim, muitos tiveram domínio longo, mas, meus irmãos, Deus coloca esses que se julgam tão poderosos no seu devido lugar, mostrando que Ele continua governando a história da humanidade, que de fato é a história do próprio Deus, é a sua história, é a chamada história da redenção. É muito bom para nós termos a segurança de saber que no final de toda a história o triunfo vai ser de Jesus Cristo. E meus irmãos, é tolice lutar contra Deus e é sábio andar com Ele, tenha dúvida disso. Olha Romanos 8,31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos a segurança de saber que Deus, enquanto o mundo não tem a menor empatia em muitos momentos pelo povo de Deus, Deus está cuidando, Deus está preocupado. E nós vamos observar que dentro de todo esse domínio, passo a passo, Deus está revelando a sua mão poderosa no cumprir de tudo aquilo que Ele anteriormente já deixou escrito para nós. Uma terceira lição, meus irmãos: nem cordeiro, nem um bode, mas um cordeiro. Nem uma coisa nem outra. Não será um carneiro poderoso o reino, não será um bode poderoso o reino, mas será um singelo cordeiro, um simples cordeiro que vai por fim a toda essa história. Quando todos os outros chifres tiverem surgido e desaparecido, meus irmãos, Deus ainda terá um que será sempre poderoso, e esse é o Senhor de toda a glória, o Senhor Jesus Cristo. Olhem o que diz João. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Reinos vêm e reinos vão, mas o reino do Deus eterno permanece por toda a eternidade. Há um simbolismo aqui, né? Esse simbolismo significa o quê? Quem foi visto por João no governo de todas as coisas? Olha Apocalipse, capítulo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, o cordeiro como sendo morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por sobre a terra. E o verso 12 e 13 do capítulo 5 ainda. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Esse Cordeiro que foi morto é aquele, meus irmãos, que terá domínio sobre todos os outros reinos. E esse é o único governo, é o único reino que permanecerá por toda a eternidade depois que os outros tiverem passado. Nenhum reino, exceto o reino de Deus, vai prevalecer. Nenhum rei que não seja o Rei da Glória vai continuar em pé, vai continuar reinando, vai continuar governando. Meus irmãos, todas as coisas
e tudo aquilo que tem por objetivo prejudicar o povo de Deus, quando tudo se consumar, vai se tornar em nada, porque naquele tempo só vai existir um Senhor, um governo e um povo para ser governado, o povo do Deus Todo-Poderoso. Deus sempre no controle. Por mais que reinos se levantem, e Deus faz Daniel ver esta realidade, por mais que os reinos se levantem, o reino eterno de Deus é o que vai prevalecer, é o que vai permanecer para sempre, é o que vai, sem dúvida nenhuma, continuar firme por toda a existência eterna. Irmãos, tudo isso vem não para satisfazer curiosidade, mas para fortalecer o povo do Deus Todo-Poderoso. Fortaleceu Daniel, fortalece-nos também no nosso tempo, fortalece-nos também no presente. Nenhum governo permanece em pé longe da vontade soberana do Senhor. Nenhum reino. E da mesma forma, nenhum rei conseguirá ficar em pé à luz da glória do Rei Eterno, o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar a Deus e voltamos para encerrar o nosso estudo aqui desta manhã. Prisma cantando Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor.
Senhor, louvor, honra, glória e poder sejam dados a Ti por toda a eternidade. Que segurança há em nós em sabermos que o Senhor governa sobre tudo. E neste Teu santo governo, o Senhor tem nos dado a liberdade de tomarmos decisões, fazermos escolhas que são reais. E pedimos que o Senhor nos oriente sempre, nos instrua a cada instante para tomarmos decisões que sejam sempre seguras. E que nós nunca percamos de vista, Senhor, que por mais que as situações sejam difíceis, por mais que o Teu povo seja desprezado, por menos que as pessoas se importem com o Seu povo, o Senhor se importa, Pai. Obrigado por isso. Obrigado por nos dar a conhecer essa grande verdade. Continue a renovar, Senhor, bênção e cuidado sobre cada um de nós. Nos renovando, Senhor, nos dando santa e única direção. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja com a sua vida, seja com o seu lar, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, Deus te fortaleça na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 8. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Assim, quando Jesus afirmou, eu sou o Alfa, sua intenção era ensinar que ele é o começo, o início de tudo, a origem de todas as coisas. João descreveu, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A frase de João é muito forte quando ele sela com palavras claras e inequívocas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Com isso, João está ensinando que Jesus é a causa, a razão, a origem e o responsável pela existência de tudo o que existe no universo. Jesus criou todas as coisas. Do nada, ele chamou o universo à existência. Jesus é o único que pode afirmar que é o Alfa. O teólogo holandês Simon Kistemaker disse: Cristo é eterno e pode dizer que é o primeiro e o último, o originador e aquele que completa a obra da criação e da redenção. O Senhor Jesus Cristo tem estado com o Pai por toda a eternidade. Veio à Terra para pagar o preço pelo nosso pecado, por meio da sua morte e ressurreição, e nos dá a promessa da sua volta. O pastor holandês William Hendrickson disse: assim, Jesus aqui descreve a si mesmo como a completa, a perfeita e a eterna revelação de Deus. Sim, Jesus é o Alfa.